Alguém fala para esse bando de feminista que não tem o que fazer, parar de criar caso que tá acabando com todas as mulheres, não só com elas, mas com todas. Porque sim, essa lei que foi colocada agora, considerado equiparado à misoginia, está fazendo as mulheres todas perderem seus empregos, até aquelas que não compactuam com a posição de uma feminista, que não tem o pensamento de um esquerdista, que não é comunista, até essas mulheres estão pagando. Elas dizem lutar pelas mulheres e pelos direitos das mulheres, mas elas mesmas estão tirando os direitos de outras mulheres. Porque sim, a lei foi aprovada, foi equiparada à misoginia e agora as empresas não querem mais saber de contratar mulheres. E claro, as empresas estão certas, porque qualquer coisa que você for falar para a mulher, mesmo que tenha a ver com a relação de trabalho dela ali, que você for questionar, que você for falar qualquer coisa, esse homem vai ser preso, esse chefe vai ser preso. Qualquer coisa que ele fale para essa mulher que ela não goste, ela vai ferrar com a vida desse homem. Então vale muito mais a pena dispensar todas as mulheres e contratar apenas homens do que ter que passar por uma situação dessa. Qualquer situação, você ser processado, você ser preso, né? E olha, tá difícil, viu, feministas? Pare de lutar pelas mulheres, porque vocês não lutam pelas mulheres, tá? Vocês estão acabando com o pouco que as mulheres construíram. As mulheres de verdade, não as feministas que vocês adoram citar. Ouça isso agora. Um consultor de empresas me mandou o seguinte: ele fez uma reunião com um empresário que tem 250 funcionários. Desses 250, 195 são mulheres. O empresário decidiu demitir 150 dessas mulheres até o final do ano. 150. E contratar no lugar homens acima de 28 anos, pais de família que moram com os filhos. Sabe por quê? Porque ele fez a conta. A conta é simples. É mais barato pagar o acerto de 150 mulheres do que enfrentar 10 processos de oportunistas usando a lei da misoginia. Porque esses processos são inafiançáveis, são imprescritíveis e podem custar a empresa inteira. Eu avisei. No primeiro vídeo eu avisei, mais de 7 milhões de pessoas já viram. E agora não é mais só eu falando, é a realidade batendo na porta. E eu preciso que você entenda quem são essas 150 mulheres. Não é a diretora que tem poupança e vai arrumar outro emprego em 2 semanas, é a moça do caixa. É auxiliar de limpeza. É a atendente que acorda 5 horas da manhã para deixar o filho na creche e pegar 2 ônibus para chegar no trabalho. É a mulher que, se esse salário atrasar, se esse emprego acabar, o aluguel não paga. É você. A mulher do caixa não vai processar ninguém. Ela vai para a fila do desemprego. É sempre assim, sempre. Criam a lei em nome das mulheres mais pobres, que mais precisam, e é elas que pagam o preço também. Quem criou essa lei não pega ônibus não faz hora extra não depende de vale transporte não sabe a realidade da periferia não sabe o que é chegar em casa 9 horas da noite e ainda ter que fazer janta pro filho. O empresário não é um monstro, o empresário tá tentando sobreviver a essa enxurrada de impostos. Ele olha pra lei e pensa, se qualquer funcionária minha se sentir ofendida com uma cobrança de trabalho e me processar, eu posso ser preso, sem fiança. O crime não prescreve nunca. Então ele faz o que qualquer um faria, tira o risco da mesa, é simples. E o risco agora tem nome. O risco se chama ser mulher. Você tá assistindo aí, que trabalha de carteira assinada, que depende desse emprego para alimentar os seus filhos. Eu preciso que você entenda uma coisa. Essa lei não foi feita para te proteger. Ela foi feita para proteger pauta de político em ano pré-eleitoral. E a conta vai chegar para você. 150 mulheres demitidas numa empresa só. Uma empresa. Imagina o Brasil inteiro. Manda esse vídeo para toda mulher que trabalha, para toda mãe que depende do seu emprego, para toda mulher que achou que essa lei ia ajudar ela, porque é uma mentira. Porque o empresário que ia dar emprego para ela acabou de decidir que não vale mais o risco. E quem criou essa lei não pensou nas pessoas pobres que não têm condição, nas pessoas que só têm aquela renda para poder pagar seu aluguel, comprar comida, comprar remédio, né? Não pensou nessas pessoas, não pensou o que iria causar. O ruim dessas feministas, que ainda mulher por cima, né, ainda por cima, elas fazem as ações sem pensar nas consequências, sem medir as consequências. Tá, a gente vai lançar essa lei aqui, vai ser aprovado, o que vai acontecer depois? Quem são as pessoas que vão ser prejudicadas nesse meio? Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas nesse meio? Porque quem criou isso, nem CLT não é. E aí quer meter a mão, quer se meter numa coisa que estava boa. Já não bastava querer sempre, toda a vida, querer colocar um empresário contra o funcionário, como se o empresário fosse o malvadão da história e o funcionário tivesse que olhar para aquele empresário com raiva porque ele é rico, ele tem empresas e tudo mais, e você é só um CLT, né? Sempre quiseram pintar dessa forma os empresários
para os funcionários. Não é à toa que tem um monte de esquerdista que tem emprego garantido, carteira assinada, salário tudo bonitinho, trabalhando para alguém que é um empreendedor de direita, e o esquerdista trabalha para um empresário de direita, e esse esquerdista odeia o seu chefe. Odeia. Porque o seu chefe conseguiu chegar onde ele não tem a capacidade mínima para conquistar, para chegar. E agora é isso. As mulheres estão se ferrando cada vez mais. Cada lei que sai a favor da mulher, né, só ferra a mulher, não beneficia a mulher. Não tem benefício nenhum essas leis que estão criando em benefício, em favor, em proteção da mulher. Não existe benefício algum para as pessoas que realmente são pobres, que passam necessidade, que se perder o emprego não vai saber o que fazer amanhã. Porque agora não é você perder o emprego e amanhã você procurar outro. Agora é o seguinte, as empresas não querem saber do sexo feminino. Não importa se você perder o emprego nessa empresa hoje, amanhã você vai conseguir emprego em outra. Não, não é assim. As empresas não querem mais saber de mulher no mercado de trabalho. Nenhuma empresa quer. Justamente por tudo isso que foi falado no vídeo. Agora lascou de vez. E agora, vocês que criaram essa lei sem pensar nessas pessoas que seriam prejudicadas, eu quero saber o que vocês vão fazer com essas mães que perderam seus empregos, que não tem dinheiro agora para pagar um aluguel, para comprar comida, para comprar remédio, tem criança pequena em casa, tem uma mãe que depende dessa pessoa, às vezes é uma mãe que tem uma deficiência, às vezes é uma mãe que é doente e depende do trabalho da filha. Eu quero saber o que vocês, feministas, escrotas, nojentas, vão fazer para ajudar essas pessoas que foram prejudicadas com uma lei que vocês criaram da cabeça de vocês e que não foi comunicado com ninguém se essa lei deveria ser aprovada. Vocês não perguntaram para as pessoas de classe baixa, as pessoas que passam necessidade extrema. Vocês não perguntaram. Vocês só criaram lá por quê? Porque vocês, feministas, adoram criar coisas para dizer assim, foi nós que criamos. Nós que criamos. Existe essa lei porque nós criamos, mas vocês fazem as merdas de vocês sem pensar em quem vocês estão prejudicando. Vocês pensam no de vocês. Não pensam naquela mãe que passa necessidade, como vocês querem mostrar para o mundo que vocês se preocupam com as pessoas que são de extrema necessidade. Vocês não se preocupam com essas pessoas, porque vocês jamais criariam uma lei dessa pensando que essas pessoas dependem do trabalho delas para poder comer, para poder pagar a conta, para poder criar o filho. Essas pessoas dependem dos empresários para poder sobreviver. Mas não, vocês foram lá criar uma lei para fazer barulho, para dizer que mulher é empoderada, que mulher consegue tudo e para foder a vida de todo mundo que não compactua com essa merda dessa lei lixo, que não é a favor de mulher nenhuma, que não contribui com nada com o sexo feminino. Ao contrário, só ferra cada vez mais. Então vocês não poderiam nem ter a capacidade de criar leis. Vocês não deveriam nem ter a capacidade, nem o direito de voto. Pessoas como vocês não podem ter o direito de voto. Assim como esquerdista. Esquerdista, pra mim, não pode ter o direito de voto. Não pode ter o direito de votar. Porque não tem a cabeça no lugar pra entender e saber escolher um presidente que cuide de uma nação, de um país, e não pensando só no meu, no que eu vou ganhar. Porque a esquerda é assim. Por causa dessa lei da misoginia aí, ó, pra ser preciso, eu tô aqui no shopping, Minas Shopping, aqui em Belo Horizonte, BH, e vim trazer uma passageira aqui. Segundo a passageira, a empresa dela demitiu 28 mulheres por causa dessa lei da misoginia aí, que o dono da empresa falou que é mais fácil rescindir o contrato, pagar todos os direitos que a mulher tem, do que continuar com ela na empresa, do que responder vários processos na justiça. E aí, como que fica aquela mulher que ajuda em casa? Que precisa do trabalho para ajudar o marido em casa? E agora? Será que essa lei ela veio mesmo para proteger as mulheres? Ou para causar confusão? Imagina dentro de casa as famílias. Como que fica agora? Até quem é casado, quem tem família. Já imaginou a bagunça que vai virar? É, gente, quem casou, casou. Porque homem não vai querer nem olhar, nem chegar perto de mulher de agora pra frente. Esquece. As mulheres que gostam de homem, esquece. Porque as boas foram prejudicadas pelas ruins. Essa é a grande verdade.
Pois é verdade, é triste, é revoltante ver que uma lei como essa foi aprovada. Até porque eu sou mulher. Eu tenho irmãs, eu tenho mais 3 irmãs que são mulheres, que têm filhos pequenos, que trabalham e tudo mais. Então ver isso aqui é eu me colocar no lugar não só delas, que são minhas irmãs, mas de todas as mulheres, e entender o que elas vão fazer agora. O que uma mãe que tem um filho pequeno, que depende desse trabalho pra tudo, melhor, dependia desse trabalho pra tudo, o que ela vai fazer? Se às vezes ela não tem nem mais os pais dela vivo, ela não tem parente, ela não tem ninguém, ela não tem família, não tem nada. Como que ela vai fazer? E aquelas que realmente, como ela disse, ajudam o marido em casa. E agora, o que ela vai fazer? Ela que ajuda uma mãe doente em casa, um pai que já tem idade, o que ela vai fazer? O problema do feminismo, esse lixo que eu odeio com toda a minha força, é que elas não prejudicam somente elas, o grupinho delas, podre de feminista. Prejudica todas as pessoas que não compactuam, que não concordam, que não são feministas, que são totalmente o oposto delas, são prejudicadas por culpa de uma bolha, uma minoria, lixo. Mas é claro que a gente sabe que isso tem a ver com o governo do Lula. Tudo que é aprovado tem a ver com o governo do Lula. Nada é aprovado por nada. Sempre vai ter um motivo maior que vai favorecer o governo do PT, que nunca vai favorecer o pobre, nunca vai favorecer aqueles que trabalham no CLT dia a dia, que tá fazendo o seu, que tá tentando mudar de vida. Tudo que o governo do PT faz nunca vai ser para favorecer, para contribuir, ajudar as pessoas que passam por situações difíceis, situações extremas, pobreza, pessoas pobres mesmo, nós somos todos pobres. Sempre vai ser para benefício próprio da esquerda. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. O PT não faz nada de bom. Tudo que ele faz é porque tem uma razão muito maior para ser feito, e que é feito quando a esquerda ganha. Não quando o pobre ganha, mas quando a esquerda ganha. Se a esquerda for ganhar, aí faz. Mas se vê que vai favorecer o pobre, vai ajudar o pobre vai mudar de vida, vai ter um emprego que ganhe um salário melhor, né? O salário mínimo vai aumentar e um monte de coisa, o PT não faz. Porque o PT tem como lei de vida deles manter o pobre cada vez mais pobre. E pobre sem estudo, que é mais fácil de controlar, é mais fácil de enganar, é mais fácil de manipular. Foi assim que o PT conseguiu estar no poder, e claro, com os seus trambiques, suas falcatruas, com as suas mentiradas todas, mais de 13 anos, e até agora o povo não acorda. Mas eu já disse, o esquerdista, ele é esquerdista porque ele tem a ganhar. Alguma coisa ele tem a ganhar. Ou visibilidade, né, como alguns youtubers que a gente sabe, ou dinheiro, alguma coisa ele vai ganhar. Ele não é esquerdista à toa. Tem muitos famosos que ganham milhões para ser da esquerda e para influenciar ainda mais as pessoas a serem da esquerda. Acorda, meu povo, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, acorda. Acorda, sai desse sonho que você criou que o Lula é a melhor solução, porque não é. Para de pensar em você. Pelo menos uma vez na vida, tira o seu ego fora e pensa em todo mundo. Pensa naquela família pobre que vai ficar sem dinheiro para comida agora, sem dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água, que não vai ter dinheiro nem para pegar um transporte público, que até isso tá caro. O que deveria ser de graça, um ônibus para você chegar até o seu emprego, é pago e cada vez mais aumentando. Para de pensar no de vocês. É fácil vocês olhar pro de vocês quando vocês estão com uma vida confortável, quando vocês não precisam passar o mínimo do que essas pessoas passam. Mas pelo menos uma vez na vida, tenha empatia. Olhe pro outro, pare de olhar pra você. E eu falo isso de muitos youtubers, tá? De esquerda, que poderiam ajudar as pessoas e ficam luxando por aí em países capitalistas e não em países comunistas ou socialistas, mas capitalista. A hipocrisia é grande. Acorda, povo, acorda. Estamos em épocas de eleições. Por favor, pensa em um país, pensa em as pessoas que vão sofrer o impacto com o seu voto, com o meu voto, com o voto de todo mundo. A gente sabe quem é o melhor para o nosso país porque a gente já teve a experiência. Por favor. Até o próximo vídeo.